Pessoal, eu estava hoje de manhã assistindo o programa do Marco Antônio Costa, lá no canal Fio Diário, quando o jornalista Alan dos Santos entrou ao vivo e trouxe uma denúncia gravíssima. E essa denúncia está, inclusive, lá na página lá do X do Alan dos Santos. É uma postagem ali com os prints de uma conversa de uma jornalista chamada Juliana Dalpiva, que ela é da UOL, e ela supostamente estaria ali conversando com um outro jornalista. E eu vou trazer para vocês aqui o print e nós vamos ler esses prints e vocês vão ver a gravidade disso. Dá uma olhada aqui, como que começa aqui, ó. A Juliana diz o seguinte: querido, esqueça o Felipe Martins, apague esse history sobre ele e, por favor, não publique aquela matéria. É uma causa perdida, sejamos pragmáticos. Salvar o Felipe, aquele que fez o gabinete do ódio, lembra? Significa sacrificar a PF e até mesmo o Moraes. Ele vai apodrecer merecidamente na cadeia por uma viagem que ele nem fez e está tudo bem. Seguimos em frente, vamos sobreviver, prometo, ok? Olha só a gravidade disso aqui. Aí o jornalista, o possível jornalista que estava conversando com a Juliana, diz o seguinte: Juju, longe de mim defender esse indivíduo, mas a PF falsificou o histórico de viagens dele um mês após a prisão. Estão tentando indiciar o sujeito desde fevereiro. Agora é com eles, depois será a nossa vez. Tem conversado com o Mazzocco, ele saturou com esse caso. E ele sabe que isso vai respingar em todos ali. Aí ela fala o seguinte: desde março, todos os nossos colegas já estavam cientes disso. Siga a sabedoria coletiva e deixe esse assunto de lado. A Polícia Federal vai indiciá-lo em breve. É frágil e não tem sustentação. Precisamos dar uma ajudinha, entende? Então a própria Juliana Dalpiva admite que a acusação da Polícia Federal é frágil e não tem sustentação. Mas ela convida o seu colega jornalista para dar uma forcinha ali para a Polícia Federal para que tenha alguma sustentação a narrativa dessa acusação. Conto com você. Você ainda tem aquela situação pendente. Isso aqui é uma ameaça, né? Levantar suspeitas sobre o Shor. Preste atenção nesse nome. Levantar suspeitas sobre o Shor não parece inteligente. Repense e ressignifique. Que tal ajudar um asilo? Vamos fazer isso? Preste bem atenção nesse nome Shor, que eu vou mostrar para vocês de que se trata. O jornalista responde para ela: oxe, tá brincando, é? Ameaça? Tudo certinho contigo? Que história é essa, hein? Foi hackeada, foi? E ela fala: não é ameaça, amor. É só um conselho. Aqui vai mais um conselho. Conversei com a Marcela ontem. Ela sugeriu que você faça como o Godoy fez e recue com o Van Garten. A próxima grande novidade que você pode descobrir é que ele só será indiciado com as joias se não cumprir o acordo com a PF em relação ao, adivinha, nazistinha. Seja grato, o seu furo sobre a Micheque só foi possível graças ao Van Garten. Aí ele diz assim, ó: eu também quero te dar um conselho, não me dê mais nenhum conselho, Flor, pode ser? Vou manter a matéria e não faço isso para ajudar adversário, mas para nos proteger do que vem pela frente. E aí ela responde: em vão, querido, as pessoas mais poderosas do país estão contra um ex-assessorzinho de nada. O pobrezinho está preso e indefeso. Existem amigos do próprio Felipe colaborando com a PF. Se não existe crime, basta criar um crime. Isso aqui entre aspas. Quem sempre falou isso? Parece que ela sugere que esse próprio jornalista falava isso, que ela diz o seguinte, ó: se você mudou, eu não mudei. Quando a consciência bater, leia alguns tweets do nazi que passa. Vou dormir, querido. Me deseje boa sorte. Amanhã meu dia será ótimo e o seu também, se você esquecer essa história. Beijos de luz. Então, pessoal, esse caso do Felipe Martins é um caso muito grave por si só. Só pelo fato dele estar preso sem ter cometido nenhum crime, já é uma coisa gravíssima em se tratando de um país que se diz democrático. Isso aqui não é nenhuma democracia já há algum tempo. Porque onde que num país democrático uma pessoa pode estar preso sem ter cometido crime? O Felipe Martins é acusado de ter viajado para os Estados Unidos com o presidente Bolsonaro lá no final de 2022. O Felipe Martins foi preso por conta disso. Suponhamos que o Felipe Martins tivesse viajado para os Estados Unidos com o presidente Bolsonaro
e depois tivesse retornado, qual que teria sido o crime? Onde no Código Penal que tem um crime que você sair do país e vai retornar, você cometeu um crime? Pelo simples fato de ter viajado para um outro país e depois retornar. Por que não prenderam o presidente Bolsonaro, que ele sim foi comprovado que foi para os Estados Unidos e depois voltou? Por que o Felipe Martins está preso? O Felipe Martins é um preso político. É um preso político. O Felipe Martins provou, porque a acusação é que cabe, né, o ônus da prova. Isso aí no direito é básico, é básico. A acusação cabe o ônus da prova. Se você está acusando alguém, você tem que provar. Não é o acusado que tem que provar a sua inocência. Mesmo assim, o Felipe Martins já provou que ele não viajou para os Estados Unidos. Ele mostrou passagem aérea aqui dentro do Brasil, parece que ele foi para Curitiba. Ele mostrou tickets, comprovantes do Uber, que ele andou aqui no Brasil durante esse período. Então ele provou que ele não viajou e mesmo assim ele está preso. E o Alexandre de Moraes não solta ele. E pelo que a Juliana Dalpiva fala nos prints ali, ele vai mofar na cadeia. Vocês se lembram do ex-deputado Daniel Silveira? Alguém tem falado do Daniel Silveira? Ninguém fala mais nisso. Ninguém mais fala no Daniel Silveira. E o Daniel Silveira continua preso porque gravou um vídeo criticando ou xingando integrantes do STF. O cara continua preso, sendo que nem traficante cumpre pena desse tipo. Ele já cumpriu um sexto da pena, o advogado dele pediu para ele ir para o semiaberto. O Alexandre de Moraes nega. Então, o Alexandre de Moraes ele leva para o lado pessoal, tanto o caso do Daniel Silveira quanto o caso do Felipe Martins, ele está levando para o lado pessoal e está fazendo uma justiça pessoal contra essas pessoas. Isso não acontece em um país democrático. Isso não acontece. E aí a Juliana Dalpiva, ela postou aqui no X dela, né? Foragido, bolsonarista Alan dos Santos usa mentiras para atacar Juliana Dalpiva nas redes. E tem um link aqui de uma notícia, lá do ICL Notícias, que ela escreveu. Aí a Juliana diz o seguinte, aliás, a Paula Schmidt, a jornalista Paula Schmidt, diz o seguinte: oi, Juliana, obrigada pelo esclarecimento na nota do ICL. Pergunta, tu conhece alguém de nome Shor, ou Shor com 2 R's no final? Lembra lá do caso lá que ela fala lá pro outro jornalista para não colocar em dúvida o nome do Shor? Deixa eu trazer aqui o print aqui, para a gente relembrar novamente. Aqui, ó. Aqui. Ela fala assim, ó. Aqui embaixo, aqui no primeiro print, aqui, levantar suspeitas sobre o Shor não parece inteligente. Repense e ressignifique. Que tal ajudar um asilo? Vamos fazer isso? Então não é para colocar em dúvida as ações do Shor. E quem que é o Shor? Quem que é o Shor? Vamos ver aqui nos comentários. Teve um perfil aqui que trouxe, quer ver? Ó? Aqui nos comentários. Aqui nos comentários, na postagem da Juliana Dalpiva, né? Tem um perfil aqui, ó. A Flávia Ferronato diz, um delegado talvez, né? E aí o perfil aqui, não esqueço, diz o seguinte, ó. Shor, que eles falam, é o Fábio Shor, o delegado que comanda todas as ações ilegais do Alexandre de Moraes. Dá para entender o que está acontecendo, pessoal? Dá para entender? Bom, repito, né? Não quer dizer que isso aqui é 100% de que seja verdadeiro. Há a possibilidade disso aqui realmente ser falso. Mas também há a possibilidade de ser verdadeiro, e eu acredito muito mais nessa possibilidade diante da reação do pessoal da extrema esquerda. Eles estão desesperados, estão tentando desqualificar a informação, chamando o Alan dos Santos de foragido. Por que ela não nega de forma mais veemente? Vamos ver o que diz aqui a Juliana Dalpiva, né? O próprio Alan dos Santos trouxe um vídeo dela aqui e diz o seguinte, ó. Por que a Juliana Dalpiva não publicou o vídeo aqui no X? Eu a ajudo. Segue a resposta dela. Não publiquem o questionamento do Alan dos Santos. Ele é um foragido. Então ela pede para os outros jornalistas não publicarem porque o Alan dos Santos é um foragido. Vamos ouvir o que ela fala aqui, ó. Bom dia, gente. Infelizmente eu tô aqui para desmentir uma fraude que foi feita contra mim essa madrugada. O Alan dos Santos forjou uma conversa que nunca existiu.
e cita meu nome, usa a minha foto, mas é tudo uma grande manipulação da minha imagem. Quem me conhece sabe que eu sequer escrevo dessa maneira, inclusive com tanto erro de português. E eu precisava deixar esse recado para vocês aqui, para vocês saberem, né, enfim, que tudo isso é mentira. Mas eu também peço que vocês prestem atenção nessa imagem manipulada, porque inclusive ela forja um Instagram, uma conversa de Instagram, nem aparece ali concretamente quem é a pessoa. Eu não tenho nenhum diálogo com o Alan dos Santos. Aí agora ele tá querendo fingir que é com outra pessoa. Isso também é mentira, tá? Então, assim, é mais uma das mentiras que o Alan dos Santos tá contando. Como vocês sabem, ele é foragido da justiça brasileira em função de questões que lembram esse episódio aqui. E o recado que eu deixo também é que eu conheço o caminho do judiciário para me defender, para tomar as providências cabíveis, e elas serão tomadas. E eu não vou deixar de trabalhar, né? Eu nunca deixei de trabalhar em função de nenhum outro episódio que aconteceu comigo, infelizmente. E esse é mais um que eu tô lidando e eu vou continuar trabalhando. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Então, meu beijo para quem acompanha aqui meu trabalho. E atenção para as mentiras, não espalhem a mensagem dele, espalhem a verdade, tá bom? Ou seja, não espalhem a mensagem dele. Bom dia, gente. Espalhem a verdade, tá bom? Ela quase falou beijos de luz ali no final, não sei se vocês perceberam, ela falou beijos, ela fala beijo de luz, mas ela percebeu que lá naquele diálogo lá, tem essa história aí de beijos de luz, né, que ela fala lá na mensagem. E é um costume dela falar isso. Se foi forjado, a pessoa que fez estudou muito bem ela para poder escrever igualzinho ela escreve. Que as mensagens dela, o próprio Alan dos Santos mostrou hoje de manhã lá no Fio Diário. Que ela gosta muito de usar esse tal de beijos de luz. Então, tudo leva a crer que aquele diálogo ele é verdadeiro. Você vê que a indignação dela ali não convence. Uma pessoa que foi colocada numa conversa como essa, numa coisa tão grave como é ali, a pessoa ia ficar muito mais indignada do que ficou essa jornalista Juliana Dalpiva. Muito, eu ficaria. Eu ficaria muito indignado, eu xingaria, eu saía fogo pelo nariz. Diante de uma situação como essa. E você vê que ela está ali, não, eu sei o caminho do judiciário, tá, a gente sabe que você sabe o caminho do judiciário, até porque o judiciário está junto com vocês da extrema esquerda. A gente sabe muito bem disso. E o Alan dos Santos é odiado pelo próprio judiciário, de qual você gosta tanto. Então, eu não vou duvidar que você vai no judiciário e que você vai ganhar alguma ação contra o Alan dos Santos. Eu não duvido nada disso, aliás, eu acredito que isso vai acontecer. Agora, e os prints são verdadeiros ou não, jornalista Juliana Dalpiva? Eu acredito que são, pela reação que vocês estão tendo. O gabinete da ousadia, que não pode dizer que é o gabinete do ódio do PT, está todo eufórico lá no X, está todo mundo postando, dizendo que o Alan dos Santos é um foragido e que está usando de notícias falsas, de prints falsos, de prints falsificados ali para acusar uma jornalista do UOL. Está o gabinete do ódio do PT inteiro fazendo isso. E isso leva a crer que isso pode sim ser verdade. E a gente sabe muito bem que é muito fidedigno com a situação que vem acontecendo. Por que o Felipe Martins está preso até hoje? Por que o Felipe Martins está preso? Por que ele está preso e não se fala em soltar o Felipe Martins? Por quê? Qual o crime que o Felipe Martins cometeu? Aonde que está o crime que ele cometeu? Qual o Código Penal de qual país está constando que viajar para um outro país agora é crime? Mas ele continua preso e esses próprios jornalistas, como a Juliana Dalpiva aqui, elas não criticam a prisão. Muito pelo contrário, eles aplaudem. Eles aplaudem esse tipo de coisa. É diferente. Aí eles falam, quando o pessoal do PT lá no Petrolão, o Lula foi preso, também foi sem provas. O pessoal do Petrolão devolveu bilhões de dinheiro roubado. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso daqui. Lá tanto tinha provas que as pessoas devolviam dinheiro roubado.
Ou esse dinheiro agora surgiu do nada, 100 milhões, por exemplo, como foi o caso do Palocci, parece que o Barusco também devolveu 100 milhões. Como que as pessoas devolvem 100 milhões de reais sem ter roubado, gente? Pelo amor de Deus. E eles querem comparar, porque o Supremo Tribunal Federal, totalmente aparelhado pelo PT, anulou todas as decisões ali judiciais, está anulando as provas, o Toffoli está anulando as multas bilionárias que tem aí com as empreiteiras, como é o caso da ex-Odebrecht. E aí eles estão querendo que isso aí a gente acredite que nunca aconteceu, que essas coisas, que essa corrupção toda do Petrolão e do Mensalão nunca aconteceram, e que os corruptos são agora o pessoal da direita, que está fugindo do país com medo da justiça, como é o caso das pessoas que fugiram para a Argentina, né? Porque eles estão fugindo porque aqui não tem mais um judiciário que segue a lei. É uma perseguição política, é uma ditadura, assim como é na Venezuela. Em quais países as pessoas fogem assim? Você não vê traficante fugindo da justiça brasileira. Por quê? Porque ela é leniente com o tráfico. Ela é leniente, ela libera todo mundo, ela libera bens de André do Rep, por exemplo, helicópteros de André do Rep. Então eles não precisam fugir. Agora as pessoas de bem que estão sendo perseguidas e não julgadas por essa turma aí, tem que fugir mesmo, porque se não fugir vai mofar na cadeia sem ter cometido nenhum crime, como é o caso agora do Felipe Martins. E eles estão aí desesperados, falando que o Alan dos Santos é um foragido da justiça e fica inventando mentira lá dos Estados Unidos. Eu acredito muito que essa conversa é verdadeira. E vamos aguardar, né? Vamos aguardar o desenrolar dessa história aí, mas que isso é uma coisa gravíssima, isso é gravíssimo. Pessoal, peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam, deixem aí seu like, façam seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.